meus amores, bem-vindos a mais um episódio de Papo com Jesus. Meu nome é Beatriz Teixeira e hoje a gente vai falar sobre quando a gente se encontra em uma situação onde a gente sabe que é capaz de realizar aquilo, mas ao mesmo tempo a gente tá exausto. Como lidar com a nossa exaustão, como lidar com o nosso cansaço quando a gente tem milhões de coisas pra fazer e a gente simplesmente não consegue. Que saudade que eu tava de vocês! Olá, meus amores! Semana passada eu não consegui colocar um videozinho aqui pra vocês porque eu fiquei muito doente. Peço perdão, mas estou aqui renovada, bem pra honra e glória do Senhor para compartilhar com vocês uma passagem aqui que fez muito sentido pra mim e é algo que eu estou trabalhando, estudando em mim. Ou seja, a gente vai colocar isso aqui em prática juntas, tá? Que o Senhor nos ajude hoje para que a palavra dele, em primeiro lugar, possa entrar no nosso coração, para que ele possa se revelar para nós, para que a gente possa entender mais e mais que a nossa força vem dele, não da gente. E que a gente possa estudar a palavra dele juntos aqui no Papo com Jesus. Consequentemente, a gente nunca vai conseguir pegar e carregar todo o peso do mundo nas nossas costas e simplesmente seguir com a nossa vida sorrindo e tá tudo bem e dar o nosso 100% em todas as áreas da nossa vida, sem falhar, sem pecar, sem... Não tem como, somos humanos, somos pecadores, somos imperfeitos e simplesmente não tem como a gente dar 100% em tudo que a gente faz. Se você é um pouco parecido como eu tenho certeza que isso te incomoda, porque me incomoda. Eu tenho essa necessidade de me entregar 100% para as coisas que eu faço e eu falho, e quando eu falho, me aborrece. E eu quero começar a compartilhar com vocês a primeira solução para esse problema e compartilhar também uma história de uma mulher da Bíblia que eu ouvi um culto sobre essa pregação e realmente abriu a minha cabeça para essa visão. Mas segura aí. Primeiro eu quero compartilhar com vocês Efésios 6:11. Diz assim: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Aqui que tá dizendo é sobre a armadura do cristão, que fala que a gente precisa realmente colocar a armadura de Deus na nossa vida. Ah, Bia, o que é isso? O que isso quer dizer? Sabe quando o seu pensamento ele fala muito alto e esse pensamento ele é negativo? E é esse pensamento que faz com que o seu dia, sabe, acabe aquele dia pra você? Você fala, ai não. Eu vou dar um exemplo. Um tempo atrás eu tava passando por um momento muito difícil da minha vida, onde os meus pensamentos estavam me deixando louquinha. Nos meus pensamentos, tudo que eu fazia, eu só via o lado negativo. Tudo que eu fazia era uma voz na minha cabeça que falava: você não é boa o suficiente. Essas são as suas falhas, é aqui onde você erra, isso. Os meus pensamentos, eles estavam me deixando pra baixo, estavam me deixando ansiosa, estavam com que tudo que eu acreditava sobre mim fosse negativo, fosse errado, fosse ruim. Quando a gente coloca a armadura de Deus, aqui tá dizendo que a gente precisa ficar firmes contra essas armadilhas do diabo. O inimigo, ele vem pra acabar com o nosso relacionamento com Deus. Ele vem pra acabar com a paz que vem de Deus dentro de nós. Quando você tá numa situação onde você tá exausta, onde os seus pensamentos estão tipo, você não vai conseguir, já era, acabou. Sabe, realmente você não tá conseguindo ver o lado positivo das coisas, ver o lado onde Deus entra e fala: vamos que vamos, minha filha. É o inimigo ali te testando, é o inimigo ali batendo contra você mesmo, e você ora e coloque ali o seu foco aonde ele pertence, porque são nesses momentos que a gente tem que agarrar na nossa fé e profetizar mesmo sobre a nossa vida. No último vídeo eu conversei com vocês sobre essa questão de profetizar, sobre orar, falar coisas positivas. E hoje eu quero falar sobre o nosso foco e como é importante que o nosso foco e os nossos pensamentos eles estejam alinhados a Jesus. Em Efésios 6:13 diz: por isso peguem agora a armadura que Deus lhe dá, assim quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. A gente precisa dessa armadura, a gente precisa saber que o nosso foco tem que estar ali alinhado com Jesus. E se eu não me engano, eu acho que eu conversei com vocês já sobre esse mesmo versículo em algum dos episódios aqui de Papo com Jesus. Porém, o que eu não conversei ainda é sobre a história
de Marta. A pregação que eu vi me chamou bastante atenção porque diz assim: Lucas 10:38 é sobre quando Jesus visita Marta e Maria. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, que era um grande amigo de Jesus. Versículo 38 diz assim: Jesus e seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então, chegou perto de Jesus e perguntou: O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Vamos parar por aí. Querida Marta, a gente não te julga, porque assim, eu aqui sozinha com a minha família, eu tento manter a minha casa limpa, uma casa organizada, comida quentinha na mesa. Menina, imagina Jesus bate na tua porta com os 12 discípulos pra sentar na tua mesa, bater aquele rango e bater um papo. A minha ansiedade. Marta, irmã, tamo junto, porque eu super te entendo. Eu ia ficar tão ansiosa. Menina, eu ia ficar louquinha. Eu ia ficar, Jesus, eu ia querer dar a minha melhor cadeira pra Jesus sentar. Eu ia querer fazer estrogonofe pra Jesus, provavelmente, porque eu acho que é o prato que eu mais arraso aqui em casa. Tudo isso pra dizer, Beatriz, eu ia querer dar o meu melhor pra que Jesus estivesse sentindo-se em casa mesmo, sabe? Então, quando mostra aqui, né, fala no versículo que Marta recebeu na casa dela, a casa era de Marta, ou seja, a responsável era Marta. Nós que temos o nosso lar, a gente é responsável por 500 coisas, ou até mesmo você que mora com alguém e você tem pelo menos algumas coisas que você é responsável, você sabe que adiciona na tua lista. Você sabe que se você tinha que cuidar só de você, você também tem que cuidar de um lar. Cuidar de um lar exige muito da gente. Então Marta recebendo Jesus e os 12 discípulos na casa dela, menina, eu ia ficar tão ansiosa, e era assim como Marta estava se sentindo. Ela estava sendo a responsável, estava tentando dar conta de tudo, enquanto a irmã Maria estava ali, sentada aos pés de Jesus, só ouvindo ele falar. Glória a Deus por Maria também, glória a Deus por ela. Por quê? Porque ela nos ensina uma grande lição. Tem uma versão da Bíblia em inglês, que agora eu não me recordo exatamente qual, mas em português diz aqui, né, que Marta estava ocupada com todo o trabalho de casa, mas em inglês, essa pregação que eu vi, eu achei muito interessante porque, na verdade, fala que ela estava distraída com o trabalho de casa, enquanto Jesus estava ali conversando, né, com todo mundo. E eu achei muito interessante essa palavra distraída, porque facilmente a gente se distrai com as coisas do nosso dia a dia. E facilmente essa distração, que muitas vezes ocupa aquele pensamento que eu já mencionei, essa distração, esses pensamentos são usados contra nós e tiram a nossa paz. Quantas vezes no seu dia a dia você tá cheio de coisas pra fazer e você simplesmente para tudo, quero descer. É aquele momento que você fala, sim, eu sou capaz de fazer todas essas coisas. Eu quero fazer? Não. Por quê? Porque eu estou exausta. Eu estou distraída. Por que você está distraída? Porque o meu foco está em todos esses detalhes, enquanto o Senhor Jesus está dentro da minha casa e eu não estou, uma, dando a atenção que ele merece, e duas, entendendo que a minha força vem dele e não de mim mesma. Segue aqui comigo, segue comigo. Marta estava sendo responsável por tudo. Ela estava tentando dar conta de tudo. A lista de coisas dela era gigantesca, mas Jesus estava ali com ela. Agora, eu já me emociono só de pensar que Jesus está aqui comigo, que eu sei que ele tá. Amém, Jesus? Agora imagina Jesus, carne e osso na tua frente. Menina, olha, dá até arrepio. Primeira vez que você lê aqui a Bíblia e ela chega, Jesus, o Senhor não se importa que a minha irmã tá aí aos seus pés te ouvindo e eu aqui fazendo todo o trabalho sozinha? Você fica, Marta, que ousadia falar assim com Jesus. Mas muitas vezes é o desabafo que a gente precisa. Sabe por quê? Olha a resposta de Jesus. Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas e esta ninguém vai tomar dela. E olha, eu me emociono, pra ser bem sincera com vocês, porque é sobre isso. A gente se distrai tanto com as coisas do nosso dia a dia, a gente se distrai tanto com as limitações que as pessoas colocam em nós, com as nossas expectativas que a gente coloca pra nós mesmos. Pro nosso dia ser perfeito, ele tem que ser assim, 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 assim. Mas e se não for? E se a gente se distrai tanto com essas expectativas que a gente coloca pra nós mesmos, quando na verdade tudo que a gente precisava é estar na presença do Senhor? Esses dias
dias atrás eu me peguei pensando e meio que me cobrando de uma rotina perfeita. Eu queria acordar a tal horário, eu queria fazer isso. E ao pensar na minha rotina perfeita, ao tentar alcançar a minha rotina perfeita, eu percebi o hábito que eu tinha quando a minha rotina nem tava tão perfeita assim, tinha se perdido. E era o hábito que era o mais necessário de todos. Eu começava o meu dia lendo a minha Bíblia. Agora você vai falar pra mim, Bia, eu não consigo começar meu dia lendo a Bíblia porque as coisas são muito corridas. Tá tudo bem, não tô aqui pra te julgar. Mas o que eu tô aqui pra fazer um convite pra você é você tirar um tempo do seu dia pra ler a Bíblia, tirar um tempo do seu dia pra estar na presença do Senhor. E por que eu digo isso? Porque quando eu tava tão preocupada em conseguir ter todas as coisas em ordem na minha rotina perfeita, eu tirei o mais importante de tudo, que era começar a ler a Bíblia. Na verdade, até tava na minha rotina, mas eu meio que tava tipo, tá, agora eu preciso fazer isso, e agora isso, e eu tava meio que deixando de lado o foco principal. E Jesus diz aqui, Maria tava aos pés dele, ouvindo o que ele tinha pra falar. Ela poderia ter ajudado um pouquinho Marta? Poderia, mas também Marta tava tão distraída com as coisas, com a rotina perfeita, que ela esqueceu por um momento que Jesus tava ali, sabe? E Jesus tá aqui pra gente, tá aqui pra você, tá aqui pra mim, e a gente tem que ser como Maria. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Os ensinamentos de Jesus estão aqui na nossa frente, é a Bíblia, a história que ele tem para contar é tão maravilhosa, e é daí que vem a nossa força para continuar no nosso dia a dia, com os nossos afazeres. O nosso pensamento, ele tem tanto poder sobre nós que muitas vezes a gente passa até despercebido. E isso já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com você. Não deixe que esse pensamento, ele tenha esse poder sobre você. Lembre-se de Marta. Marta estava sendo responsável, mas ela focou tanto nos afazeres dela, o foco dela estava tão ali que ela esqueceu que Jesus estava ali na sala dela, o ensinamento ali pronto pra ela. A distração e os pensamentos a levaram a se revoltar contra a irmã dela. Senhor, o senhor não liga que eu tô aqui fazendo todo o trabalho sozinha? O foco dela deveria estar ali com ele. E muitas vezes são em momentos de apuros, em momentos onde a gente tá fraco, que a gente tem que se encontrar em Jesus, que a gente coloca a armadura de Deus sobre nós e fala, eu sou capaz. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz assim, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Paulo diz, portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. O quão é bonito a gente ser vulnerável ao ponto de saber que nas nossas fraquezas é onde a gente encontra a força de Deus. Porque muitas vezes quando a gente se dá o valor, sabe? Quando a gente fala, eu consigo, vem o perfeccionismo, a pressão, as expectativas, as limitações das pessoas. É a receita perfeita pra gente depois meio que se sentir esgotado, se sentir até meio magoado com nós mesmos, porque a gente não consegue. A gente não consegue sozinho. É isso que eu falo pra você. Jesus, ele nos prepara e ele nos capacita. Basta nós procurarmos ele. Que esse vídeo ele seja um convite para que você enxergue que a nossa fraqueza, quando a gente está se sentindo sobrecarregado, quando a gente realmente não sabe mais como conseguir seguir em frente, Jesus entra e fala, eu tô aqui. E é na tua fraqueza que eu vou mostrar o meu amor. E é na tua fraqueza que a gente vai colocar a nossa armadura de Deus em nós e a gente vai seguir em frente. Porque o nosso foco, ele não tem que estar na rotina perfeita, nosso foco não tem que estar nos afazeres, na casa perfeita, na vida perfeita, dessa expectativa que a gente coloca em cima de nós mesmos. Não, o nosso foco, ele tem que estar em Jesus, nos ensinamentos que ele tem para dar. Por isso que eu queria compartilhar a história de Marta com vocês, porque de primeira, quando eu li, eu falei, nossa, Marta ousada, mas na verdade eu entendo Marta. Eu entendo porque ela provavelmente estava sobrecarregada, ela estava se sentindo capaz, porém sobrecarregada com todos os afazeres que ela tinha que fazer. Enquanto ali a irmã dela que poderia estar ajudando, enquanto ali o marido que poderia estar me ajudando, enquanto ali a minha mãe que poderia estar me ajudando, enquanto o próximo ali poderia estar me ajudando, Jesus fala, não é sobre a Maria, não é sobre o próximo, é sobre você, seu foco, sua distração. Venha até mim, coloque a minha armadura. Na tua fraqueza é onde o meu amor vem, onde a minha graça vem. Menos de mim, para que seja mais o Senhor. E é assim que a gente encontra a nossa paz. Porque, um spoiler, a gente não consegue sozinho. A gente não é forte o suficiente para encarar esse mundo sozinho. E é por isso que a nossa força
vem dele, não da gente. Espero de alguma maneira que esse vídeo possa ter te ajudado. Eu fico muito feliz de poder compartilhar os meus estudos da Bíblia aqui no Papo com Jesus. Esse, se eu não me engano, é o 6º episódio, então se você não viu os outros, já se inscreve aqui no canal. Toda quarta-feira tem videozinho novo, quarta ou quinta, tá? Glória a Deus, tá? Eu sou uma mãe de primeira viagem que não tem uma rotina perfeita, mas o foco dela tá em Jesus e eu não desisto. Por isso que, mesmo atrasado, a gente posta Papo com Jesus, porque o importante é a gente compartilhar a palavra dele. Mas enfim, gente, que Deus abençoe seu dia, que abençoe a sua rotina, a sua semana. Sinta-se capaz em Cristo. Anote principalmente Efésios 6:11, que fala sobre colocarmos a armadura de Deus sobre nós, porque o inimigo, ele não tem poder contra o nosso Deus maravilhoso. Um super beijo pra você. Eu vejo vocês no próximo Papo com Jesus.